Fala pessoal, estamos de volta aí com mais um vídeo do nosso canal BioRic Consciência. Quero agradecer antes de qualquer coisa aí o pessoal que assistiu o primeiro vídeo, que era aquela introdução, né, falando um pouco sobre o que seria o nosso canal, e dizer que a gente vai continuar então agora falando um pouco mais de ciência mesmo, né? Se chega de muita ladainha, chega de muita conversinha, vamos falar hoje de um tema que é muito importante. Infelizmente, né, um tema que infelizmente se tornou muito importante a discussão, nem era para existir essa discussão, mas ela passou a ser uma pauta muito importante, que é a vacina. Queria dedicar esse vídeo para um grupo aí, uma sociedade, um grupo de pessoas, né, um seleto que está crescendo cada vez mais, que é o grupo dos terraplanistas. Segundo dados do próprio grupo aí, eu fiquei sabendo há algum tempo atrás, eu li que eles já indicam que existem membros da comunidade de terraplanistas por todo o globo terrestre, né, um grupo que está realmente crescendo demais. Parabéns aí para vocês. Para tratar desse assunto de vacina, a gente tem que abordar vários pontos importantes. A gente tem, obviamente, a gente vai falar mais dele, mas a ideia do movimento anti-vacina, né, que surgiu há algum tempo atrás aí, vou tratar desse assunto já já com mais detalhes, mas não só esse movimento, essas pessoas que são contra mesmo, que pregam a ideia de que não devem vacinar as crianças. Além disso, né, além desse, que talvez o problema mais grave hoje seja esse grupo disseminando essas informações falsas sobre a vacinação, mas nós temos outros problemas. Por exemplo, as enfermeiras sofrem demais durante o processo de vacinação. Por quê? Porque as mães, na ânsia de educar os seus filhos da melhor maneira possível, elas usam alguns artifícios psicológicos. Ameaça, falando de ameaça. Elas ameaçam as crianças, sabe? Daquele tipo, se você não fizer o que eu estou dizendo, eu não vou te deixar jogar videogame. Até aí tudo bem. Ok, não deixe mesmo jogar, porque ele tem que saber ali quais são as regras e ele tem que seguir. Mas quer ver uma outra ameaça terrível e que faz com que um grupo seleto da sociedade, que são as enfermeiras, sofram demais? A mãe chega para a criança e fala assim: menino, se você continuar fazendo isso, eu vou te levar no médico e vão te dar uma injeção. Gente, isso é ameaça que se faça. A criança fica ouvindo isso e ela fala: ah, não, então eu vou fazer, né? Vou fazer. E aí a criança fica um doce. A mãe conseguiu o seu objetivo, que era educar o bebê. Mas, e quando ele chega lá para tomar a vacina? Pois é, você viu aí que pode causar esse medo que as mães acabam desenvolvendo nos filhos da injeção em geral e da vacina, né? Depois acaba causando sérios problemas. A criança pode ter aí para ter que tomar as vacinas, que são importantíssimas. Volto a frisar esse assunto. Bom, agora vamos falar do que é vacina. Primeiro, por que vacina, né? Da onde veio essa ideia de vacina? A ideia de vacinação, a ideia de imunização, né, que está relacionada com a vacina nada mais é do que um processo de imunização, né, uma imunização ativa do corpo. A ideia de imunização é muito antiga, né? A palavra imunização, né, o imune, vem do termo grego immunitas, que se referia, na verdade, à imunidade dada aos senadores romanos durante o seu mandato, né? Isso está ficando cada vez mais em moda no nosso país, essa imunidade, né? Mas, enfim, era então um termo que era usado mais num cunho político, né? A ideia de imunização, imunidade, né?
há muito tempo atrás também, um cara chamado Tucídides. É o nome do cara, né? Deve ser um cara bem doente. Tucídides. E ele trabalhava com essa ideia de pragas e desenvolveu algumas técnicas, algumas teorias para a imunização de uma determinada praga, lá que não fica muito bem clara qual que era. Provavelmente não era, pelos registros que se tem, não era a peste negra, né, que estava sendo falada, era alguma outra doença que estava se espalhando lá. Então esse processo de imunizar as pessoas, outras pessoas, já é um processo muito antigo, utilizado pelo ser humano, né? Depois ele foi se aperfeiçoando até chegar no que a gente tem como vacina hoje. Agora, talvez o caso mais recente, né, mais conhecido e mais polêmico, que talvez tenha gerado grande parte dessa repulsa que muita gente tem para a vacina, foi o experimento, né, do nosso querido Edward Jenner. O Edward Jenner, ele percebeu uma coisa importante, uma coisa interessante, né, ficou observando e viu que de fato tinha ali alguma coisa importante, né? Ele viu o quê? Que as pessoas que trabalhavam lá ordenhando as vacas e tudo mais, elas entravam em contato com a varíola, que era a varíola bovina, que é uma varíola mais branda, mais amena e que não era perigosa para o ser humano, né? E as pessoas ficavam ali ordenhando as vaquinhas, né? Elas acabavam entrando em contato com essa doença e essas pessoas não pegavam a varíola humana. Isso para o Jenner ficou muito intrigante, né? Por que será que as pessoas que trabalham com isso não pegam varíola, mesmo entrando em contato com pessoas doentes, né? E aí ele foi pesquisar um pouco. Ele fez um experimento que talvez hoje não fosse aprovado pelos comitês de ética, né? Eu mesmo acredito que não aprovaria se eu ficar, vamos fazer tal coisa aqui, vai ser assim que vai funcionar. Eu falo, jamais, está louco, não vai fazer não, né? Mas naquela época não tinha os comitês de ética, né, era muito mais tranquilo essa questão, então o Jenner acabou fazendo. O que ele fez? Ele pegou, lá em 1796, um menininho chamado James Phipps. Ele tinha 8 anos, o menino. Ele deve ter oferecido um pirulito, né, para o menino, um doce, alguma coisa, e convenceu o menino a ajudar ele num trabalho que ele estava fazendo. Olha só o que o cara fez. Ele pegou pus da ferida de uma vaca que estava contaminada com a doença da varíola bovina e injetou, inoculou no moleque. O moleque saiu feliz da vida, né, com o doce lá e beleza. E aí ele inoculou. O menino pegou a doença da varíola bovina, desenvolveu alguns sintomas mais leves, alguns sintomas brandos, né? E logo ficou curado. Numa boa, passou. Mas aí você fala assim, caramba, como que o cara faz um negócio desse? E a mãe desse moleque, né? Pois é, mas não acabou ainda. Vai vendo aí, o Edward Jenner depois chegou e chamou o moleque e falou, menino, vem cá, gostou daquele doce lá que eu te dei? Menino, claro, gostei. Quer ganhar mais 2? Quero! Aí o que ele fez? Chamou o menino de novo, deu os docinhos pro menino, e agora ele pegou pus da ferida de uma pessoa contaminada com varíola humana, uma doença letal, né? E injetou no moleque, doido, completamente maluco, né? Mas aí o que aconteceu? O menino, o James Phipps, ele não desenvolveu a doença da varíola humana, né? E aí o Edward Jenner, ele viu lá que realmente ele tinha desenvolvido uma técnica, um jeito de imunizar as pessoas, né? De impedir que as pessoas acabassem contraindo a varíola, né? Tinha criado aí então a primeira vacina, que por sinal veio daí mesmo, né? Por quê? Porque foi tirado lá desse procedimento, desse processo em que o Edward Jenner tirou lá o pus da vaca, né? E aí veio a palavra vaccinus, né? O originado da vaca, o proveniente da vaca. Por isso, até hoje a gente chama de vacina isso aí. Ética à parte, né? Como eu disse, talvez hoje a gente não concordasse com esse tipo de experimento, pegar um moleque de 8 anos e injetar uma doença letal nele, não é um que hoje a gente considera um procedimento razoável, né? Mas enfim, o resultado foi obtido, né? Na verdade, nos primeiros experimentos do Jenner, a sociedade científica não aceitou, né? Falou que ele tinha uma amostra muito pequena para ser conclusiva, e aí ele repetiu, né, esse experimento com outras pessoas, né? E aí provou que realmente o processo de imunização era efetivo, né? E aí daí surge a ideia de vacina, e a partir desse primeiro processo, né, dessa primeira descoberta, outros pesquisadores vão também desenvolvendo aí
com uma metodologia parecida, vão se desenvolvendo vacinas para outras doenças importantes, né? Lembrando que a varíola foi uma doença devastadora, que eliminou muitas pessoas, né? Uma grande parte da população aí pereceu com essa doença, e aí graças ao Edward Jenner e aos seus métodos pouco convencionais, essa doença aí a gente conseguiu lidar muito bem com ela.